Olá, Deus abençoe a todos, missionário Cris aqui. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso de número 30, diz assim a palavra do Senhor. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Essa narrativa do Evangelho segundo Mateus, que está descrita no capítulo 14, dos versos 25 a 31, é a passagem a qual nos revela que o Senhor Jesus, ele veio andando por sobre as águas, ele veio andando por sobre o mar. Os discípulos, quando viram isso, eles tiveram muito medo. Eles pensaram que era um fantasma e até mesmo eles gritaram de pavor, gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus é sempre aquele que nos diz isso. Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. A palavra não tenha medo é uma das palavras mais recitadas em toda a Bíblia. Mas foi quando Pedro solicitou ao Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ao que Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro é muito criticado sobre isso aqui, mas Pedro foi o único que conseguiu colocar os seus pés fora do barco e andar de fato sobre as águas. Só que quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Ele olhou para as circunstâncias, ele parou de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ele começou a ir para o fundo, ele começou a afundar. Mas aí ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então eu vejo que Pedro, ele fez duas coisas excelentes aqui. Porque em primeiro lugar, ele se saiu muito melhor do que os outros discípulos. Ele teve a coragem de sair do conforto do barco e ele começou a andar nas águas sobrenaturais do Senhor. Ele começou a andar literalmente por sobre as águas. Sim, ele sentiu medo, mas ele começou muito bem. E depois que ele viu que não estava se saindo muito bem, quando Pedro viu que estava afundando, ele também teve uma decisão muito sábia. A primeira decisão foi extremamente acertada, ele recebeu a palavra, ele obedeceu a palavra, ele creu na palavra e ele teve o privilégio de andar sobre as águas. Mas quando ele teve medo e começou a afundar, ele também tomou uma decisão muito acertada. Ele orou, ele clamou a Deus dizendo, Senhor, salva-me. Ao que diz a Bíblia no verso número 31 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. E prontamente, logo, imediatamente, Jesus estendendo a mão, segurou-o. Então Jesus estendeu a sua mão e o salvou. E eu sei que muitos de nós já passaram algo parecido como Pedro. Começamos bem na nossa caminhada de fé. Começamos a andar no sobrenatural do Senhor. Começamos uma empreitada de fé a partir de uma palavra, mas em determinado ponto a gente por algum motivo não creu, talvez a gente sentiu medo, olhamos para as circunstâncias, paramos de olhar para o Senhor Jesus e a gente começou a afundar. E o que devemos fazer? Pedir socorro, dizer Senhor, salva-me, porque a semelhança de Pedro, a vida de Pedro não acabou aqui e a sua vida não acabou aqui também, ela não acaba aqui agora e ela não acabou por causa de um fracasso. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e dizer, Senhor, salva-me. Tá certo, Jesus repreendeu a Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? O que Jesus estava dizendo aqui? Pedro, você poderia ir até o fim, mas a vida de Pedro não acabou aqui. Sabemos que ele teve mais histórias com Jesus e depois ele se tornou o apóstolo Pedro. Então ele teve uma caminhada com Jesus e esse foi apenas um fracasso na vida dele. Você não deve se entregar por causa de um fracasso. Você não deve se entregar porque você começou bem, agora você está afundando. Você deve utilizar o recurso da oração e clamar, socorro Senhor, salva-me. Semelhantemente, o salmista também fez isso. No Salmo de número 18, no verso de número 4, está escrito assim, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Verso de número 6, no meu desespero clamei ao Senhor, disse o salmista, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minha súplica chegar à sua presença e seus ouvidos me deram atenção.
E aí olha o que vem no verso 16. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Então o salmista, assim como Pedro, não de forma literal, porque Pedro teve essa questão da realidade, da presença física de Jesus, o verbo que se fez carne, ele estava diante do Senhor Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne, e ele obedeceu uma ordem do Senhor, ele seguiu uma ordem do Senhor e começou a andar sobre as águas, mas começou a afundar. Então quando Jesus estendeu a mão a ele, Jesus literalmente pegou ele pela mão. Mas aqui o salmista, ele clama a Deus, e de forma não literal, ele também tem o mesmo socorro, e essa é a nossa condição. Nós estamos hoje no ministério do Espírito Santo, então você pode se sentir como quem está afundando, como quem está naufragando na fé, mas você tem que usar o mesmo recurso de rogar ao Senhor, de clamar ao Senhor. E o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele vai estender a mão dele e vai te levantar. Porque assim foi com Pedro e assim foi com o salmista. E o Deus de Pedro e o Deus do salmista é o meu Deus e o teu Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, que ao devido tempo vos exaltará. Porém, aprenda a pedir: socorro, Senhor, salva-me.